Olá, mais uma vez nós estamos aqui falando sobre o fruto do Espírito. Então, espero que você esteja aí muito bem preparado para anotar tudo aquilo que a gente for falando aqui. Nós já estudamos sobre alguns frutos do Espírito, na verdade, se você pode aí acompanhar os nossos vídeos anteriores, você pode clicar aí a hora que você quiser, você pode ir pausando para estudar melhor. E eu gostaria de convidar você hoje a estudar sobre a paciência, juntamente comigo, ok? Então, eu e você vamos estudar juntos sobre a paciência ou, em algumas versões, sobre a longanimidade, ok? E eu gostaria de ler com você o nosso texto base para esses estudos, para esses vídeos que nós estamos fazendo aqui no nosso canal, que é o texto de Gálatas 5, 22, ok? E algumas versões também a gente leu Gálatas 5, 22 e 23. Então, eu vou abrir aqui na minha página, vou pegar aqui a Bíblia online para a gente estudar. Com certeza você já sabe, já conhece, talvez até de cor, né? Esse texto de Gálatas 5, 22. Mas, para aquelas pessoas que não conhecem, não estão familiarizadas com a Bíblia, eu quero ler para você esse texto que fala muito profundamente nos nossos corações, não é? Que fala sobre o fruto do Espírito. Esse texto é exatamente Paulo falando, né, através de uma carta para a igreja que está na Galácia, né? Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve aos cristãos nessa igreja. E é interessante que, eu não sei se eu já devia falar, mas acho que não, né? Essa carta é para a igreja que está numa região chamada Galácia. E essa igreja, os cristãos de lá, eles enfrentavam dúvidas quanto aos ensinamentos apresentados, né? Então, ele vem tirar essas dúvidas e ele vem falar sobre exatamente o fruto do Espírito, ou seja, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Deus, entregamos todo o nosso ser, e isso inclui a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e é a partir desse momento que Paulo ele vai instruir, uma vez que vocês já se entregaram a Cristo, uma vez que vocês já decidiram pelo caminho de Cristo, vocês não podem mais voltar atrás. Então, vocês têm que manifestar o fruto do Espírito, já que o seu Espírito, ele foi, aí ele estava, outrora ele estava morto e hoje ele é vivificado, hoje ele é transformado. Por isso que nós devemos apresentar, porque ele foi restaurado, o nosso Espírito, quando nós estávamos mortos em Cristo, o nosso Espírito estava lá, né, morto, ele estava inerte. E quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, esse Espírito, ele vem, né, de uma maneira, assim, bem evidente. Então, o que nós precisamos mostrar e manifestar às pessoas é exatamente esse fruto do Espírito, que tem diversas características. E aí nós falamos do amor, falamos da paz, falamos do domínio próprio. E esse fruto aqui, que nós vamos estudar hoje, nós vamos falar sobre a longanimidade ou a paciência, que é uma das coisas que nós, enquanto cristãos, nós precisamos ter também. Então, Gálatas 5:22, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, em algumas versões, paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em algumas traduções, né, essa temperança aqui está apresentada como domínio próprio. Então, o que é o fruto da paciência? O fruto da paciência, elas estão na característica das bênçãos externas. Ou seja, eu vou externalizar esta paciência para com o próximo. Essa paciência, ela precisa estar em mim para entender o próximo. Eu preciso ter paciência com o outro, com o próximo. Independente se ele é mulher, se é homem, se é jovem, se é adulto, se é criança. Eu preciso manifestar essa paciência. Eu preciso manifestar esse dom, essa característica desse fruto. E o que é a paciência? A paciência é a longanimidade, né? Como alguns falam, né? A paciência é exatamente isso. Então, uma das pessoas que nós podemos ter uma referência para nós é o próprio Jesus Cristo. Ele, né, ele foi assim a
a pessoa que mais manifestou a paciência no meio dos discípulos, no meio lá dos fariseus, no meio do convívio das pessoas, da multidão, né? Ele teve paciência para ensinar, para explicar, para mostrar. E Jesus, essa pessoa, que ele foi muito paciente, ou seja, ele permaneceu no centro da vontade de Deus durante toda a sua trajetória, durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério aqui terreno. Então, o que ele demonstrou com isso, com a paciência? Ele demonstrava fé, ele demonstrava esperança, ele demonstrava amor. Porque quando nós temos paciência, nós demonstramos exatamente isso, não é verdade? A fé, o amor, a paciência, a esperança. E Jesus, ele apresentava essas características. Ele tinha fé, com certeza. Ele era o próprio Deus, ele tinha fé. Ele tinha esperança e ele demonstrava amor para com todas as pessoas. E o autor dessa carta, Paulo, ele ora para que esse fruto possibilitasse aos crentes, não somente da Galácia, mas de Tessalônica, que era uma outra igreja. Se você lembra aí do livro de Tessalonicenses, não é? O livro de Tessalonicenses foi escrito para a igreja que estava em Tessalônica. Então, Paulo também escreve aos Tessalonicenses para que eles permanecessem firmes enquanto outras pessoas estavam caindo e estavam se afastando da glória de Deus. Então, eu quero ler um texto aqui que está em 2 Tessalonicenses 3, de 3 a 5, que diz assim: o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os protegerá do maligno. Sabemos no Senhor que vocês continuarão a fazer as coisas que lhes dissemos. Oramos, portanto, que o Senhor lhes dirija ao amor de Deus e à paciência de Cristo. Ou seja, Deus, ele vai nos dirigir, vai nos impulsionar. Ele vai nos fazer mostrar essa paciência. E para ter esse fruto, essa característica da paciência, nós precisamos ser pacientes, de fato. Né? Não é verdade? Para ter o fruto da paciência, nós precisamos manifestar a paciência. Contar de 1 a 10. Se não for possível, conta de 11 até 20. Conta até 100. Respira fundo, fecha os olhos, né? Não sei se você já fez esse exercício aí. Respira fundo, se acalma, né? Coloca o pensamento em ordem, conta, né? Às vezes é necessário até se afastar da situação ou se afastar de uma pessoa para que esse fruto possa se manifestar. Vou dizer para você, não é fácil, não é? Não é fácil ter paciência, mas é necessário. É necessário. Hoje em dia, que nós estamos vendo, né, tantas pessoas processando uma a outra por coisas mínimas ou, sabe, deixando de falar, quebrando laços de amizade, né, até mesmo pessoas que tinham grandes relacionamentos de amizade, por falta de paciência, eles rompem esse vínculo de amizade, e não é isso que Jesus nos ensinou, né? Jesus nos ensinou que precisamos olhar para o outro com um olhar de amor, de fé, de esperança. E tem outro texto também que está em Tiago 1, 2 a 4, que fala assim: meus irmãos, regozijem-se nas tribulações e problemas. Estas coisas testarão e provarão a sua fé. Com isto surgirá a paciência, que a paciência faça a obra perfeita em suas vidas, para que o caráter de vocês possa ser forte e totalmente desenvolvido. Se você precisa de um caráter forte e desenvolvido, é necessário que você tenha a fé no seu coração, né? As situações vão vir, os problemas vão acontecer, as tribulações elas estão aí, estão batendo na nossa porta dia após dia, não é verdade? Com fé no nosso coração e com fé em Cristo, a paciência vai começar a surgir. E aí esse texto fala que a paciência, ela, em Deus, ela é perfeita nas nossas vidas para manifestar o caráter, para aperfeiçoar, melhor dizendo, o caráter, o nosso caráter. Se quisermos caráter forte e desenvolvido, precisamos exercitar a paciência, segundo esse texto aqui,
de Tiago 1, de 2 a 4. E uma coisa que a gente pode ver é que a paciência, ela não é, entenda isso, ela não é uma atitude mental passiva ou inativa. Ela não é isso, ela não é. Então, a paciência não é aquele momento onde a gente tem que engolir tudo, onde a gente tem que ficar sorrindo para todo mundo, onde a gente tem que aguentar firme. Não, não. Existe um momento de conversar, existe um momento de se afastar. Eclesiastes 3, né? Eclesiastes 3 fala isso. Que existe um momento de abraçar e deixar de ser abraçado. Se for necessário, você se afastar daquela situação, pensar um pouco, afastar de uma certa pessoa, isso é importante para que não haja nenhum tipo de discussão, para que não haja briga. E assim que os relacionamentos são perdidos, né? São quebrados. Então, a paciência, ela não é você engolir todas as coisas, você aceitar de boa, ou como falam aí, né, de boas, não é. Não é ficar sorrindo o tempo todo, não é aguentar. Existe um momento que a gente precisa falar. E falar com cautela, né? Falar em amor, né? Então, existe um fruto que é verdadeiro, o fruto da paciência, que significa temperamento longo, né? Se a gente for pegar a palavra grega, macrotomia, ela significa isso. Literalmente, um temperamento longo, aonde se refere a um estado de mente calmo e controlado. Calmo e controlado, né? Às vezes falamos que as pessoas são temperamentais ou que elas perdem a calma. Se você é uma pessoa assim que perde a calma, ore a Deus, peça ao Espírito Santo que mantenha você calmo, com um temperamento longo, paciente, sabe? Que olhe as coisas com outro olhar. E essa paciência, né? Se a gente olhar lá, a palavra do Senhor diz que Deus ele é cheio de misericórdia e ele é tardio em se irar. Ele é cheio de misericórdia e ele é tardio em se irar. Se a gente pode pegar aí Deus como nosso exemplo, isso aí vai ser maravilhoso. Maravilhoso. E uma das coisas que nós precisamos aprender, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, é que nessa palavra, né, a palavra de Deus, na Bíblia, nós precisamos meditar na palavra dia e noite. Dia e noite, como Deus ensinou a Josué. Medita na palavra dia e noite. Medita nessa palavra. Essa palavra aqui vai te fazer ter uma longanimidade que talvez você nunca imaginaria ter. Então, uma das coisas, um dos exercícios que nós podemos colocar na nossa vida é a leitura da palavra. Ler a palavra, refletir, meditar na palavra. A gente pode começar, né? Um dos livros que são muito bons para a gente meditar é o livro de Provérbios, que tem muitos e muitos e muitos ensinamentos morais, ensinamentos espirituais, éticos, e onde nesse livro nós vamos aprender a lidar com outras pessoas, vamos aprender a nos relacionar com outras pessoas. Então, pegue aí, né, esse livro, pegue esse texto da palavra do Senhor aí que nós lemos e invista na sua vida. Tenho certeza de que Deus vai mudar muito a sua vida. Outro texto aqui que a gente pode ler está em 1 Timóteo 1, 15, 16, que diz assim: o que digo é verdadeiro de fato e digno da confiança de vocês. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o pior. Mas Deus teve muita misericórdia de mim. Ele fez isto para que todos pudessem ver em mim a perfeita paciência de Jesus Cristo. Deus usou-me como um exemplo. Os outros podem saber com certeza que eles também podem ter a vida eterna. É muito interessante, né? Nós precisamos ser pacientes também com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Não é verdade? Ser paciente com os tratamentos de Deus, precisamos ser pacientes com outras pessoas, precisamos ser pacientes com as nossas próprias vidas, com aquilo que Deus está forjando em nós, forjando o nosso caráter, mudando o nosso interior. Precisamos ter paciência. A paciência, segundo Deus, ela produzirá, no fim,
uma perfeição segundo Deus. Então, se você conhece alguém que precisa ser mais paciente, quero que você aí envie esse vídeo, né? Compartilhe com muitas pessoas. Quantas pessoas ao nosso redor precisam ser pacientes, né? Com Deus, consigo mesmas, com o próximo. Então, se você é essa pessoa que precisa de longanimidade, né? Ser longânimo, ter um temperamento longânimo, peça a Deus hoje. Começa a ler a Bíblia, começa a ter um devocional, começa a se habituar, começa a se habituar em ler a palavra de Deus. Ela vai transformar você para que você seja essa pessoa totalmente paciente em todas as áreas, em todos os segmentos da sua vida, ok? Que Deus possa te abençoar grandemente, né? Ative aí o sininho, compartilhe, veja, reveja os outros vídeos que nós já temos colocado aí sobre o fruto do Espírito e que Deus possa aí habitar profundamente no seu coração. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo fruto do Espírito. Tchau, tchau.